Olá, meu nome é Eduardo Morelli, eu trabalho com Oracle há 12 anos e neste longo período eu tive várias oportunidades em trabalhar com consultorias, ministrar cursos e até escrever livros. Se você quiser conhecer um pouco mais a meu respeito, acesse o site www.eduardomorelli.com. Na aula de hoje, vamos discutir um problema bastante frequente no mundo Oracle, é o problema da concorrência. Ou seja, quando duas seções pretendem alterar o mesmo dado ao mesmo tempo. É um problema que gera bloqueios, como veremos daqui a pouquinho. Temos aqui já duas seções abertas. À minha esquerda, uma seção pintada de verde e à minha direita, uma seção azul. Ambas estão conectadas utilizando o mesmo usuário. E esse usuário tem um conjunto de tabelas já pré-estabelecido, já criado e com dados carregados. Vamos ver o que acontece se, caso quiséssemos, por exemplo, alterar um dado de uma tabela chamada cliente. Inicialmente, vamos conhecer um pouco a estrutura da tabela cliente e vamos ver que tipo de campos nós podemos mudar. Vamos supor que nós quiséssemos mudar o campo cidade dessa tabela de cliente. Temos aqui um select, uma consulta, que vai nos informar o conteúdo do campo cidade na linha cujo código de cliente é 8. Temos aqui o conteúdo Queluz, uma cidade que fica sob a Via Dutra, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Vamos ver o que ocorre quando nós atualizamos o conteúdo dessa linha. Fizemos o comando update, apenas uma linha foi alterada porque somente um código, o código foi mencionado, o código cliente igual a 8. Um problema interessante ocorre quando uma segunda seção, no caso a nossa seção azul, pretende alterar a mesma linha. Vamos ver inicialmente que uma consulta à tabela pela seção azul, nessa mesma linha, ainda vê o conteúdo antigo, o conteúdo da cidade chamada Queluz. Por quê? Porque a nossa seção à esquerda, a seção verde, ainda não concluiu a sua transação. A transação significa um conjunto de comandos que devem ser salvos em grupo, né? Por salvar uma transação, entenda-se o comando commit. Ou desfazer uma transação significa o comando rollback. Muito bem. Uma vez que nós já sabemos que o conteúdo dessa linha do campo cidade na tabela cliente, código cliente 8, é igual a Queluz, ainda não foi salvo por uma outra seção, vamos ver o que ocorre quando tentamos alterar o seu conteúdo, a mesma linha identificada pelo código de cliente número 8. Perceba que quando nós executamos esse comando, vamos supor que a seção azul pretenda alterar de Queluz para Itatiaia, observe que ela fica presa. Ela fica esperando, ela fica bloqueada. E esse é o tal problema da concorrência. Ou seja, quando duas seções pretendem alterar o mesmo dado ao mesmo tempo, aquela que tenta mudar depois, ela fica suspensa. Ela fica em estado de bloqueio, ela fica bloqueada. E é um problema que os usuários muitas vezes se queixam de performance. Muitas vezes eles pensam que o sistema como um todo está lento, a CPU deve estar sendo utilizada na sua máxima utilização, quando na verdade não é nada disso. A memória está bem, a CPU está bem, mas é um problema de espera, um problema de bloqueio. Para resolver esse problema, como nós já comentamos, precisamos encerrar a transação que requisitou o bloqueio. No caso, na nossa seção verde, a nossa seção aqui à esquerda, nós podemos emitir o comando commit ou rollback. Tanto um quanto o outro vai ter o mesmo efeito na nossa seção à direita, a seção azul. Por exemplo, vamos emitir o comando rollback e percebam imediatamente o que ocorre com a nossa seção da direita, a seção azul. O bloqueio que estava sobre a linha identificada pelo código cliente número 8 é imediatamente liberado. E, com isso, a atualização pode ser feita. Agora os papéis se inverteram. Se a nossa seção à esquerda, a seção verde, pretender atualizar essa linha, ela vai ter que esperar.
vai ter que esperar até que a seção do lado direito, a nossa seção azul, libere essa linha, ou seja, desfaça esse bloqueio. Muito bem, vamos discutir agora um problema também relacionado com bloqueios, mas um pouco mais sério. Vamos fazer uma nova conexão, saindo de ambas as seções, limpando a nossa tela, para que possamos começar com uma tela vazia, tanto uma seção quanto outra. Vamos limpar a tela e iniciar uma nova seção. Vamos supor que a nossa seção à esquerda, a seção verde, ainda gostaria de atualizar aquela mesma linha identificada pelo código cliente número 8, cujo conteúdo é Queluz. Vamos supor que ela queira agora mudar para Volta Redonda, também uma simpática cidade situada às margens da Via Dutra. Como era esperado, uma linha foi atualizada e não houve espera, porque essa linha não está sendo alterada por mais nenhuma seção. Vamos supor que uma outra seção, a nossa seção azul, à nossa direita, pretenda mudar uma linha identificada pelo código cliente número 25, diferente daquela linha inicial que a seção verde está mudando. Essa linha desse cliente, a cidade é São João Nepomucemo, uma cidade de Minas Gerais, e vamos supor que ela precise ser alterada para Juiz de Fora. Percebam que a linha também é atualizada sem nenhum problema. Nesse momento nós temos a tabela com suas linhas, com seu conjunto de linhas, mas duas linhas estão bloqueadas, porque as transações que requisitaram a sua mudança ainda não foram concluídas. Vamos ver o que ocorre quando a nossa segunda seção, a seção azul, que aparece aqui à nossa direita, pretenda mudar a linha que está presa, que está bloqueada, graças a uma requisição da nossa seção à esquerda, a seção verde. Vemos então, como esperado, que existe o bloqueio. O bloqueio ocorre, como nós já vimos no nosso caso anterior, e ele está justamente esperando que a nossa seção verde, a nossa seção esquerda, conclua seus trabalhos. Mas imaginem que a nossa seção verde, em vez de encerrar a sua sessão, a sua transação, ela também faça uma atualização, e adivinha onde? Uma atualização na linha que foi previamente alterada pela nossa seção azul. Então agora nós vamos ter dois bloqueios. A seção verde estará bloqueando uma linha e, portanto, a seção azul está esperando pela liberação desse bloqueio. E a seção azul também bloqueou uma linha e está aguardando o bloqueio criado pela seção verde. Observem que, após alguns instantes, como nós temos essa situação, essa circunstância de dois bloqueios, bloqueio mútuo ou deadlock, como é chamado tecnicamente, o Oracle é obrigado a intervir. Porque senão nós teríamos essa situação para sempre. Nenhuma das duas estava disposta a liberar o seu bloqueio. Então, nesse caso, acontece o erro identificado como conflito detectado ao aguardar recurso. E percebam que a transação não é encerrada. Tanto é assim que a nossa seção verde, a nossa seção aqui à esquerda, permanece com o seu bloqueio. Para resolver esse bloqueio, nós podemos executar o comando commit ou rollback na nossa seção azul, a seção à direita. E como era esperado, a mudança acontece na seção verde. Muito bem, discutimos hoje um interessante problema que ocorre com bastante frequência no Oracle, o problema da concorrência. Vimos uma situação de bloqueio e vimos uma situação de bloqueio duplo, ou chamado deadlock. Obrigado pela audiência e nos veremos em breve. Um abraço.